Quantos irmãos sabem de cor Romanos 8, 28? Valendo um jantar na casa do pastor Sandro, que ele quer alugado sempre, né? Não vale olhar. Quem sabe de cor Romanos 8, 28? Olha, pastora Priscila e Alexandra empataram, mas vão levar os maridos juntos, filhos. Romanos 8, 28, a gente gosta de recitar. Abre lá sua Bíblia. É o texto que diz, vou dar a dica e você vai, não está mais valendo jantar. Diz, sabemos que todas as coisas, que mais? Isso, é esse mesmo, vai lá. Romanos 8, 28. Diz assim, a palavra do Senhor. Sabemos. Algumas traduções começam com e sabemos. Tem até um e antes. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Vamos falar juntos naquela tradução que a gente sabe mais de cor? Repita depois de mim. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Tem alguém que ama a Deus aqui? Diga eu. Como a gente gosta desse versículo, como a gente recita esse versículo. Quando alguma coisa ruim está acontecendo na nossa vida, a gente pensa assim, se eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma tradução que tem até um juntamente. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. É bom esse juntamente. Às vezes não isoladamente, mas juntamente, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, eu não sei se você já percebeu que esse versículo está num contexto de oração. Você sabe que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não dividiu em capítulos, em versículos, nem em títulos e subtítulos. E quando um texto bíblico vem dividido com um subtítulo, como acontece, por exemplo, na minha tradução aqui, que antes do versículo 28 tem um subtítulo, mais que vencedores, que é algo que todos nós queremos ser, a gente até esquece de ver o que vem antes. O contexto do versículo é muito importante. Então, essa promessa de Deus, esse decreto de Deus, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ele, está num contexto de oração. E de oração no Espírito. Diga oração no Espírito. Nesse negócio de oração, irmãos, de intercessão, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é chamado na Bíblia de ajudador, de consolador. Ele é o Paráclito, aquele que está ao nosso lado. Ele é Deus e está ao nosso lado para nos aconselhar, consolar e ajudar. Em muitos momentos, mas especialmente nos momentos de oração. Então, olha aí na sua Bíblia o que diz o versículo 26, antes do que nós lemos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, não sabemos como orar. Espera um minutinho aí, você já se viu nessa situação? Que você tem um problema, uma necessidade, você não sabe como orar. Você sabe que tem que resolver uma coisa, mas você não sabe nem o que pedir para Deus. A Bíblia diz que é assim mesmo. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito nos ajuda. E o próprio Espírito, diz a continuação do texto, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito,
porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É esse o contexto. Pois se você quer ser um intercessor eficiente, você precisa contar com a ajuda sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Porque a gente não sabe orar como convém. O apóstolo Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para satisfazer os seus próprios desejos, e por isso vocês não recebem. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus não te ouve, não é porque Deus não te ama, é porque por vezes você está pedindo um negócio nada a ver. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conhece o coração de Deus. Então ele pode nos dizer como que a gente pede de tal maneira que vai bater certinho com o coração de Deus. Quem está entendendo? Quando eu trabalhava na escola, na última escola que eu trabalhei, antes de ficar só aqui no ministério, várias vezes, quando alguém precisava pedir alguma coisa para a diretora, mandavam que eu fosse lá. E diziam assim: Valéria, vai lá você. Eu falei: mas por que eu? Porque você tem um jeitinho certo de falar com ela. Que a diretora era meio brava, um pouco brava, bastante brava. E dependendo do dia do mês, muito brava. Então era assim: vai lá você. E a gente ficava esperando assim, a gente perguntava: como que ela está hoje? Quem falou com ela hoje? Ela chegou de bom humor? Se tivesse de mau humor, a gente nem arriscava, nem eu. Mas várias vezes, vai lá você, Valéria, pedir para ela, porque você tem um jeitinho de pedir que ela vai acabar deixando. E lá ia eu, como Espírito Santo, como intercessora, pedir em nome dos outros. É mais ou menos isso que o Espírito Santo faz por nós. A gente muitas vezes vai pedir, vai estragar tudo. Porque a gente não conhece o coração de Deus como o Espírito Santo de Deus conhece. E aí, através do Espírito Santo, a gente pede certo. Pede certo e então todas as coisas contribuem para o nosso bem. Às vezes porque a gente pediu errado, porque a gente desejou errado, acontece algo que não é para o nosso bem. Porque Deus permite. Você já ouviu isso? Quantas coisas que Deus não gostaria que acontecesse, mas Ele permite. Apesar de Ele ser soberano, Ele permite. Então, às vezes, uma coisa não está contribuindo para o seu bem, que você está orando na carne. Mas hoje você vai decidir que vai orar com a ajuda, a intercessão do Consolador Espírito Santo de Deus. Amém? Como é que o Espírito faz? Irmãos, eu imagino que o Espírito faz duas coisas especialmente. Uma delas é que o Espírito Santo de Deus, ele sopra na nossa mente, no nosso coração como pedir. Quem aqui alguma vez do nada sentiu vontade de orar por uma pessoa? Levanta a mão. Olha aí, todos nós praticamente. E se você se oferece disponível para o Espírito Santo, isso vai começar a acontecer mais vezes na sua vida. De repente, até numas horas que você não queria. Porque às vezes a gente acorda de madrugada, no melhor do sono, naquela hora mais gostosa, com um impulso para orar por alguém. O Espírito Santo de Deus nos mostra por quem orar, nos dá ideias de coisas para a gente orar. Se você está disponível para ouvir a voz dele, ele vai te ajudar na sua intercessão. E essa é a maneira mais comum com que ele nos ajuda. A segunda maneira que o Espírito Santo faz para nos ajudar a orar como convém é através da oração no Espírito. Quem já ouviu falar de oração no Espírito? Oração no Espírito, que é a oração em línguas. Quem já ouviu falar em oração em línguas? Agora todo mundo. Irmãos, oração em línguas é uma verdade. Existe, é bíblico. É dom do Espírito Santo de Deus. É para nossa edificação, mas é também para o ministério.
O Espírito Santo de Deus nos leva a orar numa língua que a gente por vezes não está entendendo nada, mas a gente está pedindo algo que a gente não saberia pedir jamais pelo nosso entendimento. E enquanto a gente está orando, o Espírito Santo está através de nós, falando a Deus aquilo que a gente precisaria falar. Eu não vou dar uma aula sobre dom de línguas aqui, mas eu quero dizer para você que você pode e deve desejar esse dom. Desejar esse dom, porque é uma bênção você poder orar no Espírito e ser usado por Deus para interceder por coisas e pessoas que você jamais intercederia somente pelo seu entendimento. Eu vou contar uma experiência pessoal e até para te edificar e te ensinar mais ou menos como isso funciona. E para te inspirar a querer também essa arma poderosa na sua oração. Eu nasci e cresci numa igreja super, hiper, mega tradicional em que ninguém nem falava muito em Espírito Santo. Era uma igreja batista, crente, séria, mas a gente não tinha essa visão dos dons. Não era uma igreja avivada. A gente nem batia palma nos cultos, nem tinha bateria. Era um órgão elétrico, aliás, era um órgão de fole, porque eu sou antiga. E eu me lembro quando a minha igreja quis comprar um órgão elétrico e teve gente na assembleia que votou contra, porque disse que a gente não poderia adorar a Deus com nada ligado na tomada. E o órgão elétrico era ligado na tomada, só com piano ou com órgão de fole. Bateria não era ligado na tomada, mas tinha os irmãos que diziam que era do capeta. Onde já se viu? Como diz o apóstolo René, que também era batistão, se a gente batesse palma, era capaz do pastor perguntar quem está fazendo aniversário. Porque palmas eram liberadas nos aniversários. Então eu cresci assim, servindo a Deus de todo o meu coração. Mas quando a gente veio para o avivamento e para a visão de discipulado, quantas coisas foram desvendadas na nossa mente? E aí a gente teve esse desejo de querer mais de Deus, de buscar. E na nossa casa, onde a gente morava até pouco mais de um ano atrás, vai fazer um ano que a gente mudou daquela casa, onde aconteceram as primeiras células da igreja. Aquela casa tinha que ser tombada pelo patrimônio histórico da Igreja Batista Vida Nova. A gente montou um quartinho de oração. Lembra, Mari? Era um quartinho que a gente tinha lá atrás e a gente esvaziou e montou como uma sala de oração. Colocamos um som, um tapete e todo mundo tinha o seu tempo lá no quartinho de oração. Foi um tempo muito, muito bom, ouvindo Ludmila Ferber sem parar e buscando a Deus. E naquela época, eu entendi essa história de que o Espírito Santo de Deus queria nos ajudar a orar. E aí comecei a pedir para o Espírito Santo me ensinar a orar e nos ajudar a orar. E aí eu falei, Deus, esse negócio de orar no Espírito deve ser algo muito poderoso e especial. E eu pedia para Deus, eu quero orar sim, eu quero orar no Espírito. Se é um dom que o Senhor dá, não é o dom mais importante, você sabe que não é. Quanta confusão o povo de Deus já fez com esse dom. Não é sinal de salvação, mas eu queria, mas nada acontecia. E eu também não queria fingir, porque eu acho que tem gente que finge, mas não queria fingir. Aí eu comprei um livro, uma época, e quando você lê um livro, você tem que selecionar. Nem tudo que está no livro você pega para a sua vida. Livro não é Bíblia. E o autor do livro dizia mais ou menos assim, se você quer orar no Espírito, se você quer orar em línguas, você precisa desejar e pedir. Mas, além disso, você precisa abrir a sua boca para que comecem a fluir as orações em outras línguas. E eu achei aquilo meio estranho, mas eu queria tanto. Eu pensei, bem, desejar já tenho, pedir já tenho, só falta a história de abrir a boca. Aí eu fui para a salinha de oração, com a Bíblia, com o CD, e orei a Deus. E falei, Deus, eu queria tanto esse dom, orar no Espírito. E eu desejo, e eu te peço.
E esse livro aqui diz que a gente tem que abrir a boca para sair. Então, eis-me aqui, Senhor. E fiquei lá na salinha de oração. A Ludmila cantou umas 10 músicas. E nada, eu quase escrevi para o autor, mentira. Já pedi, já clamei, já fiz tudo. E não sai nada. E não queria, e desisti. E parei de pedir esse negócio de orar no Espírito. Mas um dia, no encontro com Deus, que é tremendo, eu estava lá no encontro, um sábado de manhã, num dos primeiros encontros da visão, aqueles que uma multidão e gente de tudo quanto é igreja. Uma pessoa que estava lá no encontro ficou endemoniada. E de maneira terrível, terrível, vexatória, que triste que é ver uma pessoa dominada por espíritos malignos. E naquele sábado de manhã, as pessoas que estavam trabalhando já tinham orado, intercedido, e nada da pessoa ser liberta. E aí vieram me chamar. Pastora, só vem aqui a senhora orar. Se a senhora orar, eu falei, meu Deus. Todo mundo já tinha orado, ungido com óleo, expulsado, decretado, e nada da pessoa ser liberta. E eu fui lá orar, e me ajoelhei junto daquela mulher naquele estado tão lamentável. E comecei a fazer tudo que eu sabia. Mandei embora, falei o nome de Jesus, expulsei, falei alto, baixo e nada. E aí, naquele momento, eu pedi para Deus assim, Senhor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. A gente sabe que o nome de Jesus é poderoso, já falei o nome de Jesus 10 vezes em tudo quanto é língua que eu sei. Já mandei embora, me ajuda. E aí, naquele momento, que eu falei, Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda a orar, eu não sei mais o que pedir. Naquele momento, eu comecei a orar em espírito, em línguas. E não demorou 1 minuto sequer. E a mulher foi liberta. Totalmente liberta. Até hoje, é crente, fiel, totalmente liberta. O que eu falei, não faço a menor ideia. Mas eu sei que eu falei algumas coisas que eu nunca falaria na minha língua portuguesa. E que alguma coisa foi ativada no mundo espiritual para a libertação daquela mulher. Então eu entendi que esse negócio de orar no Espírito é para quem quer ministrar. É para a obra do ministério. Você não tem que querer orar no Espírito só para dizer para os outros que você ora em línguas. Nem para chamar atenção, nem para aparecer. Porque tem gente que só ora em línguas no meio do povo, mas no lugar secreto nunca ora. É estranho isso. Tem gente que no meio do povo grita, corre, aplaude, rola, pula. É o maior pentecostal. No lugar secreto, parece um católico rezando. Nunca vi. Se você tem um dom do Espírito, é para você usar na obra do ministério e lá no seu tempo de intercessão. E o Espírito nos ajuda a orar como convém. Aí eu aprendi que não tinha que ficar de boca aberta, parada esperando. Mas tinha que ter o desejo de usar o que o Espírito Santo nos dá para a obra do ministério. Então, eu queria orar com toda a igreja agora. E nós vamos pedir para o Espírito Santo ser o nosso ajudador nessa tarefa de intercessores. Amém? Você vai dizer para o Espírito Santo, eu quero que o Senhor me diga por quem orar, pelo que orar, que o Senhor me desperte, me acorde, me chame, me dê ideias. E se o Senhor quiser, que o Senhor me dê esse dom também. Não é pecado pedir este e nem outros dons, principalmente o dom do amor, que é o mais excelente. Mas quem sabe nessa noite Deus quer te dar isso também. Para quê? Para a obra do ministério. Para edificação da igreja,
para o corpo de Cristo, para a bênção, para o crescimento do reino de Deus. O Espírito Santo de Deus está muito disposto a ser o nosso ajudador nessa tarefa de interceder. Só é a gente deixar. Amém? Então fecha seu caderninho, fica de pé aí no seu lugar e nós vamos orar. Primeiro a gente vai pedir, Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a orar como convém, para que todas as coisas na minha vida contribuam para o meu bem, para que eu ore certo e essa palavra se cumpra na minha vida, porque eu te amo. Então essa palavra é para mim. E depois você vai pedir para o Espírito Santo de Deus, o Senhor pode fazer na minha vida o que o Senhor quiser. Pode me usar, pode me dar dons para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Feche os seus olhinhos aí no seu lugar. Feche os seus olhinhos. Repita comigo o texto da palavra do Senhor. Diga: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eis-nos aqui. O Senhor tem nos levado a um desejo ardente de orar mais, de interceder, de nos colocarmos na brecha por pessoas, famílias, cidades e até nações. Nós reconhecemos que nessa tarefa nós precisamos da intervenção do Teu Espírito poderoso. Então te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos encha do Teu Espírito, para nós sabermos orar como convém, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza. Quantas vezes nós vamos orar e não oramos como convém? Mas nessa noite te pedimos que seja o Teu Espírito a encher cada discípulo dessa igreja. Se você deseja isso, levanta sua mão lá para o céu bem alto. É um sinal seu no mundo físico, mas que repercute no mundo espiritual. Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito para poder orar como convém. Por favor, Senhor, que nessa noite o Senhor nos inunde aqui com a Tua presença poderosa e com o poder do Teu Espírito. E que o Senhor nos dê, a quem o Senhor quiser, também o dom de orar em línguas, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Que o Senhor nos batize nessa noite, porque nós não queremos abrir mão de nada daquilo que o Senhor tem para nos entregar. E tem coisa que a gente não tem, porque a gente nunca pediu. Então nessa noite nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos batize aqui com esse dom especial, para a gente orar de acordo com a vontade do Senhor e trazer à existência coisas que nós nunca saberíamos pedir pela nossa própria vontade. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Começa a orar aí no seu lugar agora. Começa a orar, a adorar o nome do Senhor. E se você começar a lembrar de pessoas, de lugares, de famílias, a gente pediu para que o Espírito Santo de Deus nos dissesse como orar. Então Ele vai dizer para você coisas para você orar nessa noite, pela sua igreja, coisas especiais. Talvez você esteja lembrando de alguém agora que Deus queira livrar da morte, livrar de um acidente, de uma doença. Eu não sei, a gente não conhece os desígnios do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Então começa a orar aí no seu lugar.
inclusive pela sua própria vida, se dispondo. O Espírito Santo convence de pecados. Por vezes Ele vai te levar a pedir perdão por algum pecado que você cometeu. Algo na sua vida que Ele quer que você arrume. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar a orar como convém. E se Ele colocar na sua boca uma oração, numa língua que você não conhece, para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, que o Espírito Santo de Deus use você nessa noite, na decência e na ordem que Ele mesmo quer que a gente tenha. E esse lugar seja cheio de orações de acordo com a vontade do Senhor. Levante sua voz, começa a orar aí no seu lugar.